Estamos recebendo aqui no estúdio porque a partir de agora o SBT Meio Dia abre espaço para um amplo debate sobre a saúde pública em Santa Catarina. A gente vem falando muito aqui, reportagens, os nossos repórteres acompanhando, só que a gente vai fazer diferente aquilo que a gente gosta de fazer, que é trazer para o estúdio os responsáveis por fiscalizar, por gerir e por cobrar. Estamos recebendo aqui, Prisco, Tárcio Karsten, que é presidente da Federação dos Hospitais de Santa Catarina. Nosso muito obrigado. Também com a gente aqui o secretário da Saúde de Santa Catarina, secretário de Estado, Elton de Souza Zeferino, e procurador-geral de Justiça do Estado, senhor Fernando Comin, a quem nós já agradecemos imensamente. Hoje nós vamos explicar exatamente, colocar os pingos nos is aqui sobre essa dívida da saúde, não se fala em outra coisa, e o que ela pode gerar de impacto para as famílias de Santa Catarina. Prisco, boa tarde. Boa tarde. Acho que podemos já ir direto ao ponto, né? Lá atrás, secretário, foi colocado que a dívida estaria em 1 bilhão. Quando Carlos Moisés assumiu o governo, a dívida estava em quanto? E quanto já foi pago e exatamente quanto falta ser pago? Boa tarde. Boa tarde a todos, cumprimentando todos os presentes. Quando nós ingressamos no governo no início de janeiro, a dívida contabilizada 477 milhões. Desta dívida contabilizada, hoje nós temos um valor ainda de 334 milhões a serem quitados, que nós estamos trabalhando aí no sentido de otimizar esse pagamento o quanto antes. E tem um cronograma para ser executado, um prazo para ser liquidado? Na verdade, esse cronograma nós dívida? estamos buscando junto à Fazenda do Estado e conversando, obviamente, agora tentando fazer uma união de esforços aí, junto com os demais poderes, para que a gente possa também encaminhar essa deliberação aí de pagamento e cronograma. Só para esgotar esse assunto, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, o Poder Judiciário, enfim, todos ofereceram uma alternativa de um fundo, onde a devolução espontânea dos poderes iria para esse fundo para quitar a dívida. Isso foi colocado ao governador. Sim. O governador já lhe deu alguma orientação? Qual é o encaminhamento objetivo do governo do Estado? Na verdade, agora esse documento que foi apresentado, ele encontra-se de posse do governo do Estado, do governador. Ele deve estar analisando isso nos próximos dias e vai dar um retorno aí para os entes dos poderes para que eles possam dar continuidade a essa tratativa. Muito bom. O governador falou para a gente, inclusive aqui no SBT Meio Dia, que teria até um prazo para quitar essa dívida já em dezembro agora, dezembro desse ano. O senhor, secretário da Saúde, quando esteve com a gente aqui, também falou desse cronograma para trocar realmente o pneu com o carro andando. A pergunta que eu quero saber é o seguinte: qual é o orçamento da Secretaria de Saúde hoje e a Secretaria, com esse fundo, ela precisa desse fundo ou consegue pagar sem a necessidade desse fundo? Bom, na verdade, antes de se falar em questão de orçamento, nós temos que trabalhar numa questão que chama-se a parte financeira contábil. Quando se fala em restos a pagar, nós não estamos lidando com a questão orçamentária 2019. Nós estamos lidando com recursos que deixaram de ser pagos nos períodos anteriores, no nosso caso 2017 e 2018, e o que nós temos de orçamento previsto para 2019 são para as ações de saúde de 2019. Sempre que nós temos o pagamento de restos, nós temos que ter uma sinalização da Fazenda do Estado, colocando aquele valor de recurso devidamente documentado para a questão de pagamento de restos, para que a gente possa contabilmente executar esse pagamento. Então, o orçamento 2019, ele foi dimensionado para o ano de 2019, no que diz respeito às ações de saúde, e quando se fala em pagamento de restos, obviamente nós estamos trabalhando com um recurso que a Fazenda direciona para este fim específico. Então, um não interfere no outro, né? Esses 100 milhões, então, que já foram pagos, não são recursos que são do ano de 2019? Esses 100 milhões que foram pagos são no recurso que a Fazenda nos sinalizou para pagamento de restos. Se o fundo não for aprovado, vai continuar dessa forma, recursos que vêm de outras áreas com autorização da Fazenda. Verdade, não mexe na verba a gente precisa disso por uma questão de orçamentária. Agora, secretário, em algum momento o senhor declarou de que havia risco de UTIs serem desativadas, hospitais fechados pela situação financeira no setor saúde? Bom, na verdade, o que nós temos como nós temos uma carta de credores, que nós colocamos dessa forma de hoje, em torno de 222, nós começamos a receber alguns documentos destas empresas dizendo que eles iriam interromper fornecimento em caso de não pagamento dos restos que nós tínhamos em aberto com eles. Obviamente, nós procuramos aí no sentido de equalizar esse processo, procuramos o próprio Ministério Público, onde nós tivemos aí uma boa conversa no sentido de até que ponto essas empresas podem fazer isso. Já visto que nós estamos falando de insumos de saúde, né? Que não podem ser interrompidos de uma forma para outra, e que em 2019 nós estamos pagando em dia.
A partir desse momento, as empresas, nós estamos conversando ainda com elas uma a uma, e até um dado momento nós não tivemos aí interrupção de fornecimento. Eu lhe fiz essa pergunta justamente para acionar o doutor Fernando Comim, que foi nesse momento que o Ministério Público entrou no jogo, né, doutor Comim? Mais do que isso, deu alguns dias, por exemplo, 14 dias a partir do momento em que o Estado parasse de pagar os fornecedores, UTIs seriam comprometidas. 9 dias para centros cirúrgicos. É isso mesmo, doutor Fernando Comim? Boa tarde. Boa tarde a todos. Tarde. Né? De fato, foi esse o cenário que que moveu a atuação, o ingresso do Ministério Público no processo, não é? Tendo em vista que alguns fornecedores já haviam sinalizado que se não houvesse apresentação de um cronograma ou o início do pagamento desses restos a pagar de 17 e 18, os serviços poderiam ser comprometidos, né? E o papel do Ministério Público, evidentemente, é defender a manutenção de um serviço essencial à população, como é o serviço de atenção à saúde. E a partir desse momento nós iniciamos uma grande interlocução entre todos os poderes, né, Tribunal de Contas e Tribunal de Contas, né, Executivo, Legislativo, Judiciário e Tribunal de Contas, Ministério Público, para que nós buscássemos uma solução, tendo em vista que, como o secretário bem pontuou, como se trata de restos a pagar, se nós comprometermos o orçamento da saúde do exercício 2019 com o pagamento desses restos a pagar, alguma ação de saúde vai ser prejudicada, não é? Então, o Ministério Público, por esses dois motivos, ingressou no processo, né, buscando essa ampla interlocução para a construção de soluções. Nós sabemos... E qual é a sua expectativa? Como é que está avaliando esse momento? Prisco, eu tenho uma expectativa muito positiva, percebo uma clara demonstração de interesse de todos os chefes de poderes na construção de algumas alternativas. Uma delas é, sim, a criação de um fundo próprio e temporário para resgatar esse passivo, hoje reconhecido em 334 milhões. Mas existem outras alternativas também, como a constituição de um grupo de trabalho entre o Ministério Público e Secretaria da Fazenda, para buscarmos recuperar cerca de 800 milhões de dívidas hoje, de créditos tributários reconhecidos, não é? E que vão poder também contribuir para uma estabilidade nessa gestão, na gestão desse assunto. Uma outra é conseguirmos aplicar a tabela de preços ao governo nas ações judiciais, que a Secretaria tem que comprar em virtude de determinações do Poder Judiciário, o que nos geraria aproximadamente 40 milhões por ano, né, de economia. Não é? Então, existem várias alternativas. O governador também ofereceu uma, né? Cortar 10% do 12º dos poderes. E também do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Nós entendemos, Prisco, que essa solução ela deve ser dissociada desse grande compromisso dos poderes com a causa da saúde. Os poderes estão demonstrando boa intenção e iniciativa em buscar resolver um problema histórico. A questão do 12º tem pressupostos mais específicos. Agora, evidentemente que nós queremos trazer a lume, né, que os poderes estão dispostos a contribuir nas soluções, porque o que foi veiculado é que a redução do 12º seria uma solução para a saúde. Então, nós estamos apresentando essa solução. Agora, doutor Tércio, e os hospitais em meio a isso tudo, né? Muito boa tarde. O senhor já sente falta de insumos, por exemplo, ou ainda não foram afetados os hospitais, doutor? Os hospitais privados filantrópicos ainda não sentem esse problema porque fazem uma gestão adequada da questão financeira sua, própria de cada um, adequada para manter a quantidade de insumos nos seus estoques, nas suas farmácias principalmente. São quantos hospitais filantrópicos em Santa Catarina? São 147 filantrópicos. Não, 184 são no total, todos. Certo. Tá. E como é que estão? Estão, Prisco, numa situação bastante complicada. Tem dívidas, todas eles têm dívidas, apesar de fazer essa gestão financeira adequadamente, mas eles têm dívidas. Dívidas em função de uma origem de muitos anos atrás, praticamente 17 anos atrás, que é a tabela do SUS, que é o subfinanciamento do SUS. Absolutamente defasado. Defasado. Hoje, mal e mal cobre 40% do valor do procedimento.
Então, nós não temos como absorver a diferença através da tabela do E qual é a luz no fim do túnel? A luz é, por exemplo, na Câmara dos Deputados em Brasília, na Comissão de Seguridade Social e Família, tem um grupo de trabalho para rever essa tabela. Tá? Essa é uma luz. A outra é fazer apelo à bancada federal de Santa Catarina, que nos apoia muito, historicamente já há alguns anos, com alguns milhões de emendas que vêm para os hospitais, e também através de uma conversa com a Secretaria Estadual de Saúde. Nós vemos há muitos anos, eu tive a oportunidade já de falar isso para o secretário, não cumprimentei o secretário Elton e o doutor Cumim, de que nós somos parceiros da Secretaria de Saúde na atenção à saúde médico-hospitalar no Estado. Nós atendemos, são 70% desse atendimento prestado por esses hospitais filantrópicos no Estado. Tá? 70%. 30% que são os hospitais públicos, estaduais, municipais, ou seja, universitários. O papel dos filantrópicos é essencial, né? E aí eu coloco que eu já coloquei isso para o secretário também, não só para ele, mas para os secretários que o antecederam também, e para o governador, Pinho Moreira, inclusive, de que nós não queríamos somente ser parceiros na prestação de serviços, mas ser parceiros na formulação de políticas de saúde para o Estado. Nós economizamos muito dinheiro para o Estado e nós temos essa expertise de ajudar o governo do Estado a fazer uma gestão melhor. Isso não é possível, secretário? Bom, Prisco, essa participação? Na verdade, o que nós temos hoje aqui é um problema que a federação já vem enfrentando há alguns anos. Nós temos hoje a falta de uma política hospitalar catarinense, pública. Nós entendemos que essa política deve ser demandada assim do Executivo, é o Executivo que faz essa coordenação. Nós já temos esse estudo praticamente finalizado. Nesse primeiro momento, nós temos que trabalhar junto com uma pactuação, e tudo em saúde é pactuado, isso tem que ser bem pontuado, junto com as secretarias municipais de saúde. Existe um conselho que se reúne chamado CIB, que delibera a aplicação dos recursos de saúde. Esse processo vai começar agora a se apresentar na Câmara Técnica da CIB, no sentido de que os municípios também entendam, né, e eles estão muito mais próximos dos hospitais do que nós, qual é a prestação que esse hospital ele faz na região, qual é o nível de resolutividade que ele tem, porque quando se fala numa rede de quase 200 hospitais, nós temos que entender que dentro desta rede nós temos hospitais que são eminentemente resolutivos, mas temos sim alguns hospitais que não têm resolução muito adequada e taxa de ocupação mínima. Isso tudo impacta na questão de recursos. Então, a gente tem que definir, juntamente com essas entidades, e obviamente que em dado momento essa federação ela vai ser chamada no sentido de construir esse processo, mas nós entendemos que essa iniciativa ela deve partir do Executivo. Se não foi executada até então, nós não podemos responder por quê, mas nós já estamos aí com esse desenho formatado, que nós vamos começar a dialogar agora na Câmara Técnica da CIB, que é quem faz a pactuação de todo esse recurso que é distribuído de saúde dentro do Estado. Agora, e acreditamos que secretário, isso em breve deve estar solucionado. Eu já vou incluir aqui a fala do governador Carlos Moisés com relação à dívida da saúde. A gente está discutindo aqui a dívida, os fornecedores, os impactos na vida dos catarinenses e as questões pontuais de hospitais. Sim. Mas eu gostaria de saber, se discutiu, inclusive na Assembleia Legislativa, justamente esse repasse de verbas para hospitais filantrópicos. Houve sim uma queda de braço. Existe um cronograma agora para que o Estado continue apoiando esses hospitais. O repasse deve ser maior. A gente viu agora, por exemplo, a situação do São Donato, hospitais que estão em dívida. Além dessa dívida da saúde que a gente está falando de 334 milhões, outros hospitais do Estado estão em débito. Existe um cronograma, por exemplo, para pagar os hospitais filantrópicos, de aumento de verba para eles? É importante colocar para quem está nos ouvindo e nos assistindo, obviamente, a questão do São Donato. São Donato podemos dizer que ele é um ponto fora da curva dentro dos contratos que nós temos dentro da Secretaria. Para vocês terem ideia, a única maternidade que nós temos aí, convênio de custeio, chama-se São Donato. Se vocês me perguntarem por que disso, não sei dizer. Nós temos algumas maternidades funcionando através de contratos dentro da Secretaria, onde não tem nenhum aporte financeiro para custeio. E todas continuam abertas e assistindo a população. Até Na gestão? Não sei dizer. Na verdade, o que nós temos hoje é um descompasso. E quando nós entendemos que o São Donato deve receber, a maternidade ela deve receber um aporte, nós começamos a entender, a perceber por que as outras não recebem. Então, obviamente que isso tem que ser trazido para a mesa também, tá? Quando a gente diz que o governo do Estado tem uma dívida com São Donato, nós
tanto reconhecemos que estamos fazendo aí o depósito de 2 parcelas, mas também precisamos ver essa questão de contratual. Tá? Isso é algo que desculpa interromper, a impressão que o senhor dá quando, pelo menos a minha impressão, não sei se o Prisco concorda, é que o governo do Estado está encontrando algumas irregularidades na Secretaria de Saúde e muitas delas talvez podem ter gerado essa dívida. Eu estou certo ou estou errado, secretário? Vamos colocar aqui os Na verdade, nós pingos estamos encontrando irregularidades, sim. Algumas que já foram identificadas, algumas que nós estamos identificando. Algumas ou muitas? Muitas, tá? Isso é fato. O que nós temos hoje dentro da Secretaria são algumas coisas que são inexplicáveis e quando a gente chama... Inexplicáveis, senhor? Inexplicáveis, porque a gente não consegue ter parâmetro, né? Por que determinada região recebeu determinado recurso e a outra não? Baseado em quem? Apenas critérios que são critérios, no meu modo de ver, pessoais, sem a questão técnica envolvida. Nós criamos um grau de dependência do hospital, né, e da rede. Pode entrar também o Ministério Público, né, doutor Comino? Exatamente. Nós tivemos acesso a um relatório elaborado pelo Tribunal de Contas, um relatório muito minucioso da situação da saúde nos últimos anos, e ali são apontadas situações muito preocupantes, como, por exemplo, hospitais com taxa de ocupação de 17%, que receberam recursos, transferências para ampliação de estrutura física. Não é? Questão de sobreaviso de profissionais, por exemplo, que se fossem reduzidos os sobreavisos a um limite tolerável, nós teríamos uma economia de 40 milhões de reais. Então, essas questões já fazem parte, foram identificadas pelo relatório do Tribunal de Contas e nós temos que ter em mente o seguinte, não basta resolver o problema da dívida se nós não resolvermos o problema da gestão. Exato. Nós sabemos do esforço que o atual secretário e o governador do Estado estão fazendo, no sentido de buscar uma gestão mais sólida desses recursos, uma gestão mais austera, com critérios, inclusive, de metas claras e bem definidas, para que os hospitais que recebem verbas públicas possam trazer resultados e justificar o investimento que está sendo feito. Então, o Ministério Público, nesse processo, vai estar procurando trabalhar nessas duas frentes, ou seja, melhorar a gestão e resolver o problema da dívida. Tem outra questão também muito polêmica, que no ano passado foram quase 190 milhões, que é a judicialização, né? Na verdade, não foram 190, foram 220 milhões. Ah, é? Sim, então realmente a judicialização é um problema hoje. Nós estamos discutindo a nível de cenário nacional, inclusive, essa questão da judicialização, de tal sorte que hoje acabou sendo uma alternativa, né, de acesso à rede de saúde. Isso é ruim para todo mundo, porque quando a gente judicializa, nós estamos pagando, como o próprio doutor Comim já colocou, um valor acima do que a média de que se fosse um processo normal de compra. Isso acaba gerando impacto na saúde do Estado como um todo, né? Agora, doutor Tércio, apesar do governo ter trabalhado de alguma maneira para não transferir aqueles 180 milhões para os hospitais filantrópicos, o veto do governador foi derrubado na Assembleia, mas eu percebo a disposição dos hospitais em negociar e conversar com o governo. Sim, né? sim. O canal de comunicação não foi interrompido, né? Não, sem dúvida alguma. Nós estamos falando, Prisco, de um movimento estadualizado. Que quem esteve lá na Assembleia naquele dia viu que eram hospitais de todos os cantos de Santa Catarina. Esse é um problema, porque o grande problema orçamentário do Estado na atenção hospitalar aqui em Santa Catarina é que é grande concentração financeira aqui na capital, mas nós precisamos no Estado inteiro. Os filantrópicos estão espalhados hospitais pelo Estado, filantrópicos, né? E de grande atuação, de grande... Até para que... Hospital Santa Isabel de Blumenau... Até para que não venham todos para a capital, né? Exatamente. Isso que eu digo, se nós pudéssemos participar de participar da política estadual de saúde, na questão da atenção hospitalar, nós podíamos desenvolver uma rede de referência e contra-referência. De fato, temos hospitais, nós mesmos reconhecemos, hospitais de pequeno porte que não têm resolutividade, mas poderíamos ser transformados numa UPA, numa atenção básica daquele município, daquela região. Mas muitas vezes o prefeito, o município, prefere construir uma UPA e não investir naquele hospital. É real isso, secretário? Sim, na verdade, nós temos uma boa parte dos hospitais que hoje tem uma denominação de hospitais e que não funcionam como hospitais. Eles estão mais para um pronto atendimento do que para um hospital. Exatamente. Isso acaba, obviamente, onerando o custeio como um todo. E os grandes hospitais? A gente não pode deixar de perguntar, por exemplo, o Hospital Regional de São José, Celso Ramos em Florianópolis, outros hospitais que são geridos pelo Estado. Vamos focar nesses dois, pelo menos o Hospital Regional, que é o que mais demanda, por exemplo, para a gente aqui, reclamação por parte de quem utiliza. Qual é
a estratégia da Secretaria de Saúde? É ampliar a estrutura, é direcionar esses pacientes para outras unidades? Como é que se resolve, por exemplo... Para melhorar e agilizar o atendimento, Exato. Né? Porque a Como é que se resolve o reclamação é problema do generalizada. Né? O que nós temos que entender dentro do hospital regional, que nós acabamos de ver imagens aí que está passando para a população, é que esse hospital é um hospital de alta complexidade. Tá? Quando a gente trabalha com hospital de alta complexidade, obviamente que uma boa parte daqueles pacientes que chegam naquela emergência, seja ela a emergência geral, seja a emergência pediátrica, são pacientes que não deveriam estar ali. E quando nós temos pacientes que trabalham, que não deveriam estar ali, que acabam gerando demanda na porta do hospital, isso obviamente vai gerar filas. Nós temos aqui dentro da região da Grande Florianópolis alguns hospitais que são hospitais de nível secundário que poderiam ser utilizados e nós estamos já trabalhando nesse ordenamento, porque, por exemplo, ortopedia. Nós temos uma grande fila aí com relação à ortopedia. Tem pacientes que adentram no hospital regional para fazer cirurgia, por exemplo, de tornozelo, que não deveriam ser realizadas dentro daquele hospital. Aquele hospital é um hospital de alta complexidade. Lá nós trabalhamos com coluna, nós trabalhamos com pelve, coisas que são mais complexas. Essas coisas que são menos complexas, nós poderíamos estar realizando, por exemplo, dentro do hospital, e já estamos negociando com ele, de Biguaçu, que é um hospital que nós temos capacidade de fazer isso. Nós poderíamos estar trabalhando com o hospital de Santa Amaro da Imperatriz, que tem capacidade... Então, existe uma estratégia para retirar esse paciente? É uma campanha, uma estratégia nós temos que organizar esse fluxo, né? Esse fluxo tem que ser devidamente organizado. O Celso Ramos, inaugurado em 60 pelo então governador, que leva o nome da unidade hospitalar, foi durante décadas o principal hospital do Estado, era a referência. E hoje a gente percebe que ele está jogado pelas tabelas. Na verdade, nós temos um hospital que tem algumas décadas, bem colocado, Prisco, e que hoje ele já não comporta mais as adequações que nós precisamos. Por uma questão de desenho do prédio, por uma questão própria da questão de mobilidade urbana. Esse hospital ele precisa ser revisto no sentido de... Nós trabalhamos num projeto aí de realmente retirá-lo daquele ambiente. É um projeto que nós já estamos trabalhando com o governador, porque ele não consegue mais ser adequado dentro das normativas que são hoje vigentes. Mas para a gente ter uma ideia, né, quando se fala em hospitais próprios, dentro do programa Pacto de Santa Catarina, nós tivemos aí uma aplicação, e aí o nosso presidente da federação não pode me confirmar, uma boa aplicação de recursos no hospital de Xanxerê, no hospital de Chapecó, no hospital de Itajaí, que são hospitais filantrópicos, e nos próprios nós tivemos, salvo exceção de Joinville, que é onde nós tivemos alguma aplicação, os próprios aqui da região da Grande Florianópolis, quase nada. Nós precisamos de leite de UTI, nós precisamos de ampliação de centro cirúrgico, por isso que a gente não consegue entender esse descompasso, né, de informações que a própria Secretaria gerou, e nós estamos hoje vendo essa demanda aí de coisas que são inexplicáveis, né, do ponto de vista de gestão. Concorda, doutor Tércio? Concordo. A Secretaria do Estado faz investimentos, mas ainda de uma forma bastante acanhada dentro da possibilidade que eles têm financeira. Mas nós gostaríamos de participar mais nisso, na consecução desse, não consecução, mas na proposta desse. Agora, procurador Comim, nessa questão do atendimento, que tem efetivamente deixado a desejar, isso gera demanda no Ministério Público, né? Todos os dias, Prisco, né? Gera demanda no Ministério Público, na Defensoria Pública, não é? É por isso que eu vejo com bons olhos a criação de um fundo não só pela possibilidade de quitarmos essa dívida de 334 milhões, mas de instituirmos uma sistemática muito similar à sistemática de pagamento de precatórios judiciais, né, em que os credores vão ser priorizados pelo deságio que vão oferecer ao poder público. E nós sabemos que, em alguns casos, existe um sobrepreço praticado. Sem dúvida. Né? Quando o fornecedor sabe que corre o risco de não receber, né, aquele serviço que está prestando, ele embute no preço. Ele já vai na compensação prévia, né? Exatamente. Okay. Então, nós temos que matar o mal pela raiz. Né? Okay. Para fechar, então, a gente tem 20 segundinhos, secretário da Saúde. As conversas com os fornecedores estão sendo positivas? Não vai faltar insumos e medicamentos por enquanto no Estado? Nós estamos trabalhando aí para que isso não aconteça e, obviamente, que nós temos também alternativas aí desenhadas caso isso ocorra. Ok. Quando decide se o fundo será criado ou não? Na verdade, nós vamos trabalhar agora com a resposta do governador, está com ele, e nós vamos, obviamente, nos próximos dias aí estar debatendo isso com o governador. Muito bom, obrigado pelos esclarecimentos. Antes de encerrar, vamos dar uma olhadinha na charge de Clóvis Medeiros, que hoje traz para a gente aí justamente o assunto dívida da saúde. Como resolve isso? Clóvis Medeiros.
Pois é, da onde que acha essa injeção aí, doutor Elton? Onde é que encontra essa injeção de 334 milhões? Nós estamos buscando ela, mas acreditamos aí que em breve nós teremos uma boa resposta com relação a ela. Muito bom. E aí, procurador? Nós não podemos perder um momento histórico. O que está sendo feito e construído hoje em Santa Catarina não foi feito nunca. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade e trabalharmos daqui para frente, buscarmos resgatar o passivo e organizarmos o sistema de saúde daqui para frente para que o cidadão catarinense seja bem atendido. É por aí, doutor Técio? É por aí. Nós fico feliz com a colocação do secretário de que nós seremos chamados para participar da política estadual de saúde. É fundamental, só para encerrar, o seguinte: não só recursos para a saúde e gestão, mas é lisura nos procedimentos. Exatamente. Porque, historicamente, isso ficou muito a desejar também. E que se existam irregularidades que sejam de fato investigadas. A gente está falando de saúde pública. Doutor Elton, muito obrigado. Secretário da Saúde de Estado aqui com a gente, Elton de Souza Zeferino. Doutor Tércio Casten, que é presidente da Federação dos Hospitais de Santa Catarina, conversou com a gente trazendo a realidade dos hospitais, e também nosso muito obrigado ao doutor Fernando Comim, que é Procurador-Geral de Justiça. Um bom trabalho a todos e que a gente consiga juntos aí construir realmente uma solução para a dívida da saúde a favor do povo catarinense. Obrigado, viu? Obrigado por acreditar aqui na nossa proposta e vir aqui discutir esse assunto que é tão importante na vida de todos nós. Muito Teremos obrigado. outras rodadas para discutir a saúde com segurança. E outros assuntos é um diferencial nosso, viu, secretário, aqui do SBT Meio Dia, que é realmente trazer aqui, vamos conversar, vamos debater, vamos ver onde estão os problemas e o que está sendo feito. Uma boa oportunidade para a gente esclarecer.